Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Monteiro. Voy a presentarles entonces el proyecto uno de soporte técnico, día de hoy, 19 de marzo de 2023, también día de la entrega. Soy estudiante del Centro Universitario de San José, siguiendo para otras informaciones generales. Autor, como le dije, yo, Rodrigo Monteiro Rocha, mi cédula número 8013-10209, para asignatura de soporte técnico, professor tutor Dagoberto Matarrita Porras, responsável então por el grupo 4, do qual eu sou parte. E brevemente, antes de começar a apresentação do trabalho propriamente dicho, um resumo executivo muito brevemente. Suporte técnico, serviço que brinda a pessoas e empresas. Por sua natureza, podemos encontrar diversos tipos de suporte que vão desde modelos presenciais hasta modelos à distância. Para escolher, é necessário levar em considerações alguns elementos, pero escolhemos o que melhor se adapta à realidade de quem busca, né? Novas tecnologias, como vamos ver, pressupõem surgimento de novos dispositivos e serviços que hace com que seja um desafio para os profissionais de suporte técnico. Nuevas realidades como a computação na nuvem, por exemplo, têm a capacidade de transformar o serviço que deve brindar a empresa e a empresas e pessoas. Seguimos então com algumas palavras claves que vão permear o trabalho, a apresentação. Então, a primeira, sí, a que mais vamos escutar e mais presente, soporte técnico. Se trata de isso, esse trabalho e suas considerações a respeito de soporte técnico hoje. Tipos de soporte técnico. Vamos a ver entonces algunas formas de brindar esse serviço a pessoas e empresas hoje. Serviços, se estamos falando de suporte técnico, hablamos basicamente de um serviço que se dá a um cliente, se esse cliente é uma pessoa ou uma empresa. Esse serviço é uma assistência técnica, ¿verdad? Então, também a questão da tecnologia, se hablamos de suporte técnico para tecnologia de informação, então, esto va a ser central tanto en el trabajo hoy que les voy a presentar como en la vida y en el día a día del profesional de soporte técnico de computadoras. Também vamos a hacer algunas consideraciones a respeito de tipos de clientes que podemos encontrar en nuestra vida profissional e como estar talvez aí preparados para esses diversos tipos de cliente, que habilidades se espera de nós outros para saber aí actuar com diferentes tipos de clientes. Antes de começar com o conteúdo, aí les traje uma pergunta para reflexionar um pouco a respeito de que é suporte técnico, ¿verdad? Suporte técnico de computadoras, que é isto? E como ajuda aí para essa tarefa, traje algumas imagens. Viendo essa imagem, por exemplo, a primeira coisa que se nos viene tal vez a la mente es que el muñeco ahí tiene essa herramienta de un médico, estetoscopio, se não me engano, que se llama, que está aí examinando, escuchando de certa maneira lo que se passa en la computadora. Pues la idea tal vez, una de las primeras ideas que se tienen de este profesional es que él es como un doctor de la computadora. Ele aí hace el diagnóstico, vê o que está passando, o que tem de mal, para poder aí talvez actuar como aí profissional de suporte técnico. Então, traje essa imagem porque talvez essa é uma das primeiros conceitos, primeiras ideias que permeiam então o trabalho dele, profissional de suporte técnico. Também a questão de que suporte técnico, la idea que las personas tienen, tal vez una de ellas es que es el profesional responsable por ahí trabajar con circuitos, montar piezas ahí, tal vez assemblar tipos de placas, de circuitos,
esse trabalho mais manual. Também fortemente aí ligado a essa ideia de suporte técnico, temos talvez o conceito que as pessoas têm, que é esse profissional que monta computadoras, né? Então, essa pessoa aí que uno vê sempre atando cable, daí trabalhando com circuitos, com placas, e aí montando a computadora. Então, essa ideia de que ele arma, ou seja, ele constrói a computadora a partir de los dispositivos, desde zero, digamos. E aqui, uma outra imagem para reflexionar mais a respeito de que significa o suporte técnico hoje. ¿Verdad? ¿Será que hoy es tan necesario la presencialidad que encontramos en las otras imágenes? ¿Verdad? ¿No será que hoy el profesional tiene que estar ahí tan presente, tan físicamente eh, ubicado ahí en el local del problema? ¿Verdad? Vamos a ver que hoy realidades ahí por el mundo, por empresas, son de que muchas de ellas, hasta mesmo el centro de soporte técnico, se localiza em outro país diferente e brinda serviço a diversos países. Então, será a pergunta aí, será que é tão importante a presencialidade hoje? Também me gusta muito esse conceito de nuvem de palavras, porque através dessa nuvem de palavras vemos os conceitos mais, talvez, vistos e discutidos dentro del campo, da área de suporte técnico. Então, les traje uma pequena nuvem de palavras com aí términos aí orientados ou ligados à questão do suporte técnico, tech support. Então, por exemplo, temos aí, quanto maior a palavra, mais frequente é em el vocabulário, digamos assim, dessa área de suporte técnico, como backup, cyberspace, assistance, address, business, computer network, email, health, né? Então, todos esses términos aí, aqui, desafortunadamente em inglês, pero aí permeiam muito o trabalho do profissional, né, como assistência, backup, direção, talvez direção eletrônica, negócio, redes aí de contactos, software, data tool, que é ferramentas para data, provedor, email, worker. Então, são todos aí términos muito presentes nessa essa área de suporte técnico, como vamos a ver aí essa nas diapositivas que seguem. Perdão. Breve introdução, aí nada mais para leerles aí a parte de trabalho. Então, esta como uma questão aí de regulamento, necessitamos aí na introdução. Se refere ao projeto de assinatura, projeto 1 da assinatura Soporte Técnico. O objetivo desse trabalho é trazer aportes e discussões teóricas a respeito dos diferentes tipos de suporte técnico. Además, buscamos uma ponderação a respeito de los tipos de suporte técnico e a que tipo de negócio está direcionado. Voltamos também para o tipo mais que mais se adapta à realidade presencial. Perdão. Dessa maneira, o trabalho está dividido em algumas partes. Primeiramente, discutimos o conceito de suporte técnico, traindo aportes de alguns autores. Em seguida, passamos a discutir a importância para uma empresa, seguindo com tipos de suporte técnicos e clientes, para al final trazer conclusões e sugerências. Passamos então para o marco conceptual. Aqui vamos a trabalhar basicamente com a ideia, com o conceito de suporte técnico de 3 autores específicos, né? Que aí foram resgatados de obras, artigos científicos e através de artigos em internet. Primeiro, Zidensky, que diz que suporte técnico informático é um serviço executado por um profissional especializado de TI. Oferece a empresas e pessoas para solucionar avarias físicas de hardware ou lógicas de software de PC. Sistemas e acessórios. Você pode oferecer 2 tipos de assistência: intelectual e tecnológica, como vamos ver.
Aí, com de batida, o suporte técnico se pode definir como uma assistência técnica que o usuário recebe por parte do provedor de um equipo de comunicação ou cómputo, por lo que se requiere del conocimiento de las partes integrantes de un sistema de cómputo, así como su funcionamiento e interacción. Y por último, aí el concepto de Ortiz, que dice que suporte técnico contempla toda a gama de serviços proporcionados pela empresa de tecnologia a clientes para ajudar a resolver problemas e a responder perguntas relacionadas a seu produto. Bueno, entonces, esas, como les mencioné, los tres autores, la idea de soporte técnico aí como um serviço tecnológico que se brinda a clientes por avarias que são de tecnologia ou de hardware ou lógicas de software, por exemplo. E já passamos, então, a alguns tipos de suporte técnico. Les traigo 4 tipos de suporte técnico. Esse é o primeiro, que é o suporte técnico telefônico, que hoje é um suporte técnico muito utilizado, tanto que temos serviços ou empresas que são completamente dedicadas a esse tipo de suporte técnico. Inclusive, em nossa realidade Costa Rica, temos aí empresas ou call centers que são orientados completamente a brindar assistência técnica de serviço de cômputo ou de outros tipos de assistência técnica. Quais as vantagens e desvantagens, ¿verdad? Que temos? Es ágil para resolver el problema básico, ¿verdad? Entonces, una llamada tal vez esté ahí, sea la distancia o lo que se necesita para resolver un problema inmediato que usted tenga. A través de uma chamada, ele profissional que dá suporte técnico pode aí, através da voz do cliente, de como ¿verdad? Que se expressa, pode entender que tipo de cliente é, se é um cliente talvez que facilita, um cliente que complica o serviço, um cliente que demanda muito mais energia no sentido de explicar passo a passo o problema, ou se é um cliente, por exemplo, que já tem certo conhecimento em tecnologia, entonces el profesional puede hacer ese diagnóstico del cliente escuchando tal vez su voz. Suporta prácticamente guiado, autoguiado, no autoguiado, pero guiado por el profesional, por teléfono, que lleva el propio cliente tal vez a encontrar y solucionar su problema, ¿verdad? A través da guía. El profesional es un guía, ¿verdad? Que va a dar el paso a paso para el cliente. Tem essa vantagem de ser fácil, rápido e acessível, pero talvez não com problemas físicos e avarias físicas tenha aí uma certa limitação, não seja possível ir mais allá. Además de suporte técnico telefónico, aqui les traigo uma imagem, verdade, de um call center, que é muito na realidade talvez que temos em nosso país, de pessoas aí em centro de chamadas, brindando suporte técnico de computadoras a pessoas de diversas partes do mundo. Aí necessidade de inglês também. Perdão. Aqui, adicionando aí ao telefônico, o segundo tipo, perdão, é o suporte técnico por chat. É uma alternativa bastante utilizada hoje em âmbito empresarial porque é fácil, verdade? É rápido. Aí você está numa sessão com el agente e essa interação se hace muito mais fácil sem necessitar interação telefônica e rápida. Permite facilidade de contactar por meio de um sítio web, sem tanta espera, e pode hacerlo no momento que quiera. É mais rápido, então, porque você pode acceder ao serviço diretamente numa plataforma ou de um sítio web, né, onde talvez o acesso que se tenha a um profissional seja mais rápido. Não necessite talvez uma espera tão larga em teléfono ou uma cita com um atendente que venha à sua casa. É aí, verdade? Se resolve o problema por chat.
el cliente puede revisar el historial del chat, ¿verdad? Queda ahí registrado mientras usted tiene el servicio activo. Caso tenga duda, necesite una nueva lectura, volver a ver una instrucción que fue dada, entonces el historial ayuda mucho en el sentido de que está ahí un material visual que usted puede volver. Si no entendió una instrucción que le fue dada por chat, puede volver y revisar el historial y tal vez en la segunda vez, tercera, se entienda y pueda guiarse a partir de ahí. Restablece facilmente a comunicação caso haya virado algum ponto relevante. O profissional está aí, ¿verdad? Basicamente aí acessível por chat. Por parte do profissional é mais fácil, é mais difícil entender de que tipo de cliente se trata. Então, como não tem interação por voz ou personal, talvez a comunicação seja um pouco mais fria ou mais distante. Então, não é possível entender muito bem de primeira, como o teléfono, que tipo de cliente se está tratando, se é um cliente mais gente bravo, mais fácil, é mais complicado esse diagnóstico do cliente. Suporte técnico presencial, centra-se completamente 100% em el profissional de suporte técnico, terceiro tipo. São problemas basicamente hoje que não se pode resolver à distância, então há necessidade de que um profissional de suporte técnico vá e brinde serviço aí em el lugar. Então, como diz, visita a domicílio é o lugar que se encontra o sistema de reparar. É muito comum esto, por exemplo, em empresas onde se tem a área de service desk, aí, a área de suporte físico. Então, se você tem uma averia aí na computadora, não funciona algum elemento, a câmera, o mouse, ou, enfim. Então, aí é onde se necessita esse suporte técnico presencial, né? Então, é talvez muito eficiente en el sentido de que el profesional le va a ayudar, está ahí y está entrenado para eso, pero tiene el inconveniente de que no se puede hacer como la virtualidad o no es tan ágil, no es tan rápido como contactar a alguien por teléfono o por chat. Aquí tenemos una imagen también de un profesional ahí haciendo un mantenimiento en un notebook, que es realidad que tenemos hoy en muchas empresas, por ejemplo. Se hay una avería en la webcam, por ejemplo, esse profissional lhe ajuda. E por fim, suporte técnico à distância, serviço 100% completamente remoto, ¿verdad? Es de gran comunidad para el cliente. Lo que se hace es que el profesional, a través de una plataforma o de un aplicativo que le permite esa tarea, entra ahí de manera remota, accede de manera remota el computador del cliente y él mismo va a hacer un trabajo como si estuviera en su propia computadora, pero el cliente va a ver reflejadas esas acciones en su computadora. Hay muchos softwares que permiten esta tarea, como este, por ejemplo, Anydesk, que es el software que utilizamos en la primera tutoría de este curso. Ahí donde los compañeros pudieran entrar en la computadora uno del otro y hacer algunas tareas ahí de soporte técnico, una instalación, una reparación, una modificación de una configuración. Todo esos son problemas o servicios que se puede hacer de manera completamente remota accediendo al computador de la otra persona. Entonces la intervención de ese profesional de manera remota permite reconocer rápidamente el problema. No necesita que le digan cuál es el problema, puedo ver el problema en el computador del cliente. De esa manera, brindar una solución efectiva y disminución de costo, ¿verdad? Todo que sea virtual, no necesite desplazamiento y sea eficiente, se traduce también en disminución de costo. Aquí, en esta,
Temos tipos de clientes de suporte técnico e como talvez devemos interactuar com ele, né? Então, 5 tipos. Aí Fuente Ortiz. El cliente indeciso, que é o cliente que, de acordo com o que nos disse aí o autor, que não sabe o que quer, que não sabe explicar, ou talvez que quer algo, pero la verdad é completamente diferente a solução que necessita. Então, o cliente que não está muito seguro ou não entende talvez muito o que implica a solução para o problema que tem. Então, está muito indeciso. El cliente silencioso, que es aquel cliente que basicamente no habla, entonces es difícil que el cliente le dé informaciones sobre el problema. Aí o profissional de serviço técnico tem que indagar, investigar, hacer confiable, verdade? Então, talvez trabalho aí, talvez de investigação muito mais forte, porque esse cliente aí não verbaliza o problema que tem. Ao contrário, tem o cliente que habla muito, ¿verdad? El cliente tal vez que ahí, mientras usted está brindando servicio, ele está hablando, 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 hablando y es necesario tal vez às vezes callarlo para que no le distraiga de su función. O también ese cliente tal vez às vezes quer guiarte en la solución que él cree que sea la correcta o tal vez ahí llevar el servicio por un lado que usted sabe como profesional que no es esto. Entonces, hay que llevar en cuenta, ¿verdad? El cliente orgulloso, que el cliente tal vez que no admite que se equivocó, no admite que haya un problema, siempre ahí cree que sabe más tal vez que usted, que sempre está aí dudando de suas indicações ou de seu serviço que você está brindando. Então, esse cliente é um dos mais difíceis porque há que quebrar, romper essa barreira e, de certa maneira, poner-se em seu lugar, verdade? Já que é você que conhece, é você que investiga e lhe brinda a solução. Esse tipo de cliente orgulhoso talvez não acepte o tipo de solução que você brinde ou queira desconfiar de su práctica. Y el cliente amigable, que es el sueño de todos profesionales de soporte técnico, es el cliente que ahí sabe comunicar el problema, siempre tiene una actitud positiva, siempre ahí ayudando en vez de estorbar en el servicio y con una actitud muy positiva en el sentido de su servicio que você está brindando, ¿verdad? Que confia completamente em você e demonstra isso a partir do seu comportamento amigável, por assim dizer. Además dessas questões de tipo de suporte técnico e tipo de clientes, me gostaria talvez com esta diapositiva trazer algumas tendências para suporte técnico hoje, ¿verdad? Que podem têm potencial muito grande de interferir em el trabajo futuro, no solo futuro, ya, ¿verdad? Ya interfieren en la realidad de los profesionales hoy. Como Internet de las cosas, entonces, antigamente estavam muito acostumbrados a que internet se accedia através da computadora, através de um tablet. Hoy não, hoy todo pode estar conectado na rede de computadoras, desde um celular, smartwatch, hasta mi refri, mis tenis, enfim. Por isso, a internet das coisas, as coisas passam a estar conectadas, enviando e recebendo informações, dados. Então, é necessário que o profissional aí tenha esse conhecimento, essa gama de conhecimento de trabalhar em diversos dispositivos que não só os tradicionais, a computadora, o tablet, o celular, como vemos. Então, é necessário hoje, talvez, actuar em uma refri, em um reloj, por exemplo. Inteligência artificial. Muitas vezes escutamos que a inteligência artificial vem a reemplaçar vários tipos de trabalho, que particularmente creio que não é certo. Creo que viene a ayudar más bien el profesional de soporte técnico
em questões talvez muito repetitivas, automatizadas, ou em buscas de soluções mais rápidas, pero eh, no creo que se va a sustituir, pero impone la necesidad de entender un poco cómo funcionan las cuestiones de machine learning, inteligencia artificial y ese tema que es muy presente hoy. Microarquitectura de computadores, los dispositivos vuelven-se cada vez más pequeños, entonces ya tampoco tienen dispositivos separados, que el HD, que el procesador, la memoria, todos se encuentran básicamente en un mismo uma mesma placa, um mesmo dispositivo, então saber trabalhar em essas microarquiteturas é um plus, ¿verdad? Em questões de suporte técnico. La questão, por exemplo, de la computação em la nube, hoje temos arquiteturas de computadoras completamente virtuais. Sabemos que está em outro lugar, desplazado de, nuestra, de nuestros dispositivos, pero la manera como actuamos es completamente remota y completamente virtual, completamente abstrata. Entonces podemos, por ejemplo, montar computadoras virtuales, decidir quanto de memória, decidir quanto de processador, que tipo de sistema operativo, conectar na internet. Então, todo isso de maneira ahí como si fuera una simulación, pero que funciona como una computadora normal. Entonces, la computación en la nube es básicamente, va a ser parte así fundamental del, de los servicios brindados por los profesionales de soporte técnico. No tiene como desarrollar sus capacidades o desarrollar su trabajo básicamente si no se conoce computación en la nube. Y en las diversas plataformas como Azure, AWS, pues es una cuestión que impone una necesidad así muy fuerte a los profesionales. La cuestión de realidad virtual, no solo en el sentido de un sistema remoto, pero ahí tenemos, podemos actuar, por ejemplo, a través de realidad virtual, ayudando o brindando servicio a personas, empresas que se encuentran ahí lejos, pero estaríamos aparentemente cerca y en una realidad que se pueda comunicar con nosotros, se pueda interactuar, podemos ver y a través de dispositivos ou de práticas de realidade virtual. E a automatização, ¿verdad? Entonces ahí tenemos hoy una necesidad muy imperativa de automatización de procesos y el soporte técnico tal vez no quedaría detrás de eso. Muchas de los procedimientos que hacemos o hacíamos, tal vez se pueda hacer de manera más automatizada, ¿verdad? Entonces la necesidad también no solo de dar el servicio, pero dar un servicio cada vez más especializado, porque cosas así como rotineras pueden automatizarse, ¿verdad? ¿Cómo elegirse? Elegir un soporte técnico de una empresa. Primera cuestión, enfocarse en el servicio que ofrece, ¿verdad? Entonces, às vezes, não me sirve se uma empresa que brinda um serviço técnico não brinda o tipo que eu necessito. Digamos, eu tenho uma arquitetura completamente na nuvem, mas eu quero contratar uma empresa que não brinda essa assistência em nuvem. Já não serve para a minha realidade. Então, focar-se no serviço que ela oferece. Consultar retroalimentação, feedback de usuários antigos, muito importante. Não aí tirar-se, ¿verdad? Em el agua directo sem verificar lo que os antigos clientes disseram, qual foi a calificação que deram a esses serviços. Isso é muito fácil de encontrar em sites de review, onde se põem aí os usuários põem a experiência que tiveram com o serviço dessa empresa, hasta mesmo por um sistema de 5 estrelas. Então, podemos aí ter uma ideia de que esperar do nível de serviço a esperar dessas empresas. Enfocar na necessidade da empresa e persona,
no solo en máquinas, ¿verdad? Pero lo que necesita mi empresa o lo que necesito yo de de una empresa o de un profesional que brinda servicio. ¿No? Y evaluar el tipo, así con todo eso, tomando todo eso en cuenta, evaluamos el tipo de servicio técnico más adecuado a mi realidad. Entonces, no existe que podemos dizer que não existe um serviço melhor ou pior, existe o serviço que mais se adapta a minha necessidade, ¿verdad? Talvez o serviço que seja por outros visto como o melhor ou o mais eficiente, talvez para minha realidade seja diferente, aplique outra lógica, então esse serviço não se vea tão efetivo para o que eu necessito. Aqui só uma imagem um pouco vacilona aí de talvez um CEO de uma empresa ou Chief Technology, vendo que serviço, várias perguntas sobre que tipo de serviço contratar, que levar em consideração. Então, é um processo que não é tão simples. Conclusões e recomendações. Nessa última parte aqui do trabalho, então, primeiro listar as, aí numerei como 1, 2, 3, 4 y 5 las conclusiones que podemos sacar de esa discusión y después las recomendaciones en el otro slide también numerada para el número 1, recomendación número 1, conclusión número 2, recomendación número 2. Entonces, primero, soporte técnico es un servicio que se brinda en diversas modalidades. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver las recomendaciones para esta. Sería evaluar qué tipo de soporte técnico es más adecuado para la realidad que se tiene, como recomendación. Es decir, si un problema es de hardware, probablemente el presencial sea el más adecuado. También llevar en cuenta la comodidad a la hora de solicitar un servicio. Entonces, hay diversos tipos, tengo que evaluar cuál más se aplica a mi realidad. Como dije aquí, si tengo un problema de hardware, tal vez no me aplique la cuestión del servicio remoto. ¿No? Segunda conclusión, las modalidades remotas de atendimento ao cliente são, na realidade, cada vez mais presentes na empresa e na vida do profissional de TI. Então, cada vez mais vemos serviços remotos aí aparecendo. Recomendação número 2. Necessário invertir tempo para entender as plataformas de suporte visual que permitam o atendimento remoto. Además, como são muitas vezes autoguiados, a comunicação é fundamental. Então, necessitamos entender as plataformas de serviço virtual, perdão, e talvez ter uma questão de um enfoque muito forte na comunicação, porque como o serviço é autoguiado, a comunicação é o ponto mais importante, talvez. Diversos tipos de clientes solicitam suporte técnico, assim que devemos estar preparados para atendê-los. Clientes diferentes necessitam suporte, todos eles necessitam suporte técnico. Então, é importante que desarrollemos, como dije aquí en la recomendación, habilidades de servicio al cliente, desarrollo de empatía es necesario y fundamental para trabajar con diversos tipos de clientes. Necesario ahí tal vez entender, comunicar y estar siempre dispuesto a ayudar al cliente. Y cuestiones de competencias de servicio al cliente puede ayudar mucho. Conclusão número 4. Novos dispositivos, novas tecnologias exigem também uma reformulação do papel do profissional de suporte técnico. Como recomendação, invertir em conhecimento de diversos tipos de dispositivos, de microarquitetura de computadores e também computação e suporte para nuvens, Azure, AWS, etc. Conclusão número 5. Escolher um tipo de serviço involucra uma seleção que melhor se adapta à realidade da empresa. Como recomendação, não há um tipo de serviço melhor que outro, há el que melhor se adapta à sua realidade. Escolher involucra ter claro o que necessita. Então, essas seriam as conclusões e recomendações. Por aqui termina o trabalho, a apresentação desse projeto 1. Aqui inclui depois uma dispositiva mais com o link para este vídeo
para que tenga acesso a esse conteúdo. Muitas graças por la atenção. Nos vemos.